Olá, queridos, então vamos para o nosso último vídeo de hoje, dessa nossa semana aí que está começando. Hoje são segunda-feira, 3 de agosto de 2020, o nosso último vídeo hoje será História. Então, nos vídeos anteriores eu falei com vocês sobre o sabor das novas descobertas, no qual os países, eles descobriram novos países, né? Com isso, eles marcavam seus territórios, eram bem definidos, né? Tinha um rei, tinha uma língua, leis e uma moeda. Então, cada país era governado por um rei, tinha uma língua, uma moeda, né? Para circular, né? Naquele país. E tinha uma língua definida também. Além disso tudo, ainda tinha um exército forte que era disciplinado. Falamos também que Portugal ele saiu à frente nas tecnologias para descobrir um novo caminho para se chegar até as Índias. E a sua primeira grande conquista foi chegar em Ceuta, na cidade de Ceuta, que ficava no norte da África. E 83 anos depois, finalmente eles conseguiram chegar até as Índias, tá? Então, isso foi o assunto que eu deixei para vocês aí no vídeo anterior. Deixei um exercício para vocês fazerem, que eu espero que vocês já tenham feito. E agora a gente vai dar continuidade aqui na página 102, para a gente falar um pouquinho sobre os mistérios que havia no oceano, tá? Então, os mistérios do oceano, página 102 de História. Embora hoje em dia as técnicas de navegação estejam muito desenvolvidas, se comparadas às do século XV, quando se iniciou a expansão marítima, o oceano ainda é um mistério. Você já imaginou os perigos e as maravilhas que uma viagem pelos mares pode oferecer? Particularmente, eu não gosto, tá, gente? Então, eu prefiro nem imaginar. As viagens da Idade Moderna, que é o período histórico entre os séculos XV e XVIII, e se refere a uma época marcada pelo poder excessivo dos reis na Europa e pelas grandes navegações. Assunto esse que eu acabei de fazer um breve resumo para vocês, que a gente deixou no último vídeo aí. Então, as viagens na Idade Moderna eram ainda mais desafiadoras. Uma aventura normalmente enfrentada por homens corajosos e ambiciosos. Os navegantes desse período tinham interesses muito diferentes. Alguns eram livres e gostavam de aventuras. Outros, por terem cometido algum crime, queriam reduzir suas penas com serviço marítimo. Então, olha que interessante. As grandes navegações, as viagens marítimas, elas surtiam interesses em diversos tipos de homens, mas geralmente esses homens eram o quê? Ambiciosos e aventureiros, né? Corajosos. Alguns gostavam de participar pelo simples fato de ter coragem, de querer se aventurar. Mas alguns eram ambiciosos e outros poderiam ter cometido algum crime e, como parte da pena, se arriscavam a ir nessas viagens a mando do seu país para diminuir a pena, tá? Então, nós vamos grifar aí o segundo parágrafo todo da página 102, que está falando um pouquinho dessas viagens marítimas que eram desafiadoras. As viagens pelo oceano eram perigosas e duravam meses. As embarcações eram pequenas, o que limitava o espaço para a circulação da tripulação. A higiene nos barcos não era adequada, já que levavam água apenas para cozinhar e beber. Os alimentos, por causa da umidade e sujeira, estragavam com facilidade. E muitos passageiros ficavam doentes ou sofriam com a escassez de comida. Além disso, as tempestades eram comuns e as grandes ondas poderiam, a qualquer momento, afundar os barcos. Eu quero que vocês grifem esse terceiro parágrafo todo e vão colocar aí para mim ao lado pergunta de prova, tá? A gente não vai fazer uma avaliação sem perguntar nada sobre isso aqui. Então, vocês vão colocar aí para mim pergunta de prova, porque tá falando nesse terceiro parágrafo aí
como que era a viagem desses homens. Como que esses homens iriam se aventurar no mar em condições tão precárias de uma viagem, né? Uma viagem que não era fácil e que durava meses, né? Diante desses desafios enfrentados pelos viajantes, diversos instrumentos de navegação, como a bússola e o astrolábio, foram desenvolvidos e utilizados para evitar que os barcos se perdessem pelo oceano. A leitura da posição das estrelas também ajudava os viajantes a encontrar o caminho correto. Então, nós vamos colocar aqui, olha, até astrolábio, diante desses desafios, até astrolábio, que foi a invenção da bússola e do astrolábio, e nós vamos grifar aqui, ó, a leitura da posição das estrelas também ajudava os viajantes a encontrar o caminho correto. Então, de a leitura até correto. Aqui ao lado, nós temos a imagem de um astrolábio, tá? Por posicionamento das estrelas, era capaz de indicar a localização da embarcação. Na página 103, continua falando o seguinte, que quando as viagens pelo Oceano Atlântico começavam a ser realizadas, as pessoas ainda tinham dúvidas sobre o formato redondo do planeta. Muitos pensavam que a Terra tivesse a forma plana, como a de um tampo de mesa, como essa mesa que eu tô aqui, ó. Muitos imaginavam que a Terra era assim, ó, plana, tá? Como várias embarcações não chegavam ao seu destino, parte dessas pessoas acreditavam na existência de um grande abismo no final do oceano, que puxava as embarcações para o fim do mundo, em uma cachoeira sem fim. Então, olha como que era o imaginário das pessoas naquela época, né? Eles duvidavam que a Terra poderia ser redonda. Eles achavam que a Terra era plana. E que aquelas embarcações que saíam e porventura não retornassem, era porque elas estavam navegando em linha reta e quando chegavam, deixa eu puxar minha plantinha aqui, ao final ali, elas caíam como se fosse uma cachoeira em queda livre, estavam sendo puxadas para o fim do mundo. Olha que imaginação. Além disso, o abuso do consumo de bebidas alcoólicas e a falta de água ou de alimento deixava alguns navegantes desorientados, a ponto de acreditarem ter visto monstros marinhos, sereias e outras criaturas contribuindo para esse imaginário da época. Então, olha só, se a gente for parar para pensar, eles já viajavam em condições precárias. Não havia higiene, falta de alimentos, os alimentos que eles levavam, muitos estragavam por causa da umidade e da falta de higiene que havia ali. Muitos acabavam adoecendo, eles não tinham água nem para beber direito, né? Porque a água levada era para beber e para cozinhar. Então, aos poucos, aquilo ia acabando. Eles também levavam cachaça, né? Que era a bebida da época, era a cachaça. Então, desnutridos, desidratados e tomando cachaça, a pessoa não ia ficar no seu estado normal mesmo. Então, eles começavam a delirar, a imaginar monstros marinhos, criaturas dos mares. E quando eles retornavam, eles contavam isso, que viam no meio da viagem monstros marinhos, criaturas marinhas, porque eles não estavam no seu estado normal. Na verdade, eles estavam debilitados fisicamente, né? E também estavam muitas vezes embriagados. Então, isso fazia com que eles ficassem tendo alucinações. Olha que coisa, né? Então, eu gostaria que vocês grifassem esse parágrafo todo da página 103, do quando até a época. Eu não vou grifar porque meu marca-texto está horrível, mas vocês grifem aí, por favor. E apesar das dificuldades enfrentadas pelos navegantes, não é difícil entender por que eles se arriscavam tanto. As grandes navegações, elas abriam portas para que os europeus conquistassem muitas terras, riquezas e dominassem povos de diferentes partes do mundo. Ou seja, aqueles corajosos, ambiciosos, homens
que se prontificavam a ir nessa viagem, eles iam única e simplesmente com a intenção de abrir portas, abrir caminhos e conquistar novas terras e também riquezas. Então tudo tinha uma intenção, tudo tinha um interesse. Vocês vão fazer para mim então o exercício que está na página 105 e na página 106, que é a questão 4 e 5, por favor, tá? Então, é apenas 2 questõezinhas, vocês vão precisar ler esse mapa que está aqui na página 105, esse trecho aqui desse texto, para responder a questão 4 e 5, que está na página, desculpa, 106. Com isso, eu termino aqui a atividade de história. Falamos um pouquinho sobre os mistérios do oceano. Espero que vocês tenham entendido. Leiam o texto, tá? Novamente, essa parte é muito interessante, porque fala um pouco do imaginário da tripulação que se aventurava aí nessas grandes viagens. Façam o exercício, não deixem acumular, por favor, tá bom? Um beijo e até a próxima.